Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e no vídeo de hoje eu trago para vocês a nossa revisão final para a GCM de Valparaíso, Goiás, concurso que vai acontecer agora nesse domingo. Portanto, como já é de praxe, né, como todos já estão acostumados, vamos fazer aí a nossa revisão final, nossa revisão de véspera apenas de conhecimentos específicos, tá? Então já vou te adiantar que você não vai encontrar aqui a outra parte do conteúdo programático, português, matemática, enfim, não me recordo agora com exatidão a parte geral da prova, mas nós faremos aqui algumas questões para revisar os principais conteúdos em relação a conhecimentos específicos. Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos da GCM. Você vai encontrar aqui análise de edital, aulas de questões, revisões de véspera como essa, você vai ficar por dentro de tudo com a MGL, beleza? Galera, obviamente, a revisão é gravada, o que eu sugiro que vocês façam, tá? Vão assistindo aí, vão resolvendo as questões aqui junto. Então, eu terminei de ler a questão, eu já vou partir para a resolução. Então, você pausa aí o vídeo, resolve ele rapidinho, vem para a correção, já anota o que você quiser anotar ali em relação a comentário, dica, bizu, ok? Quando a gente olha para essa banca, né, Instituto Verbena, a gente tem uma quantidade considerável de conhecimentos específicos. Eu vou passar aqui o conteúdo programático para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei 20 questões, tá? De todo o conteúdo programático. Mas, obviamente, a gente sente um pouquinho de dificuldade, porque são muitos temas para 20 questões. Mas é aquilo que eu sempre digo: se eu sentir essa dificuldade, o teu examinador, na hora de fazer as questões da prova, ele também vai sentir. Se eu, às vezes, deixei alguma disciplina de fora, poxa, Laura, ó, tinha lá no conteúdo programático Estatuto do Desarmamento e não caiu nenhuma questão disso na prova. Talvez, na revisão, talvez tenha algum assunto que fique de fora da prova mesmo, tá? Então, a ideia aqui não é acertar quais conteúdos serão cobrados. É óbvio que a gente sempre torce para garantir para os nossos alunos e para quem está nos assistindo pelo menos algumas questõezinhas de bônus, mas sim trabalhar dentro do conteúdo programático o que tem mais chance ali de aparecer e o que a gente precisa dar uma última revisada, beleza? Então, primeiro, orientações gerais, nós tivemos 9.879 inscritos para essa prova, que vai acontecer no domingo, dia 8 de março, no período vespertino. Nós teremos aí 40 questões, 4 horinhas de prova, 4 alternativas nas questões. Então, tudo 4. 4 horas de prova, 40 questões, 4 alternativas. Esse é o raio-x dessa prova, ok? Aqui hoje nós iremos revisar especificamente os conhecimentos específicos, que no edital lá está previsto 20 questões, ok? Perceba, olha só como que eles dividem, né? A gente tem uma parte de legislação extravagante, traz uma série de leis, lei do SUSP, enfim, leis municipais, está tudo aqui. Depois nós temos um segundo grande tema, que seria noções de cidadania e direitos humanos. Depois nós temos noções de direito administrativo, noções de direito constitucional e noções de direito penal e processual penal. Então perceba que quando você olha essa quantidade de conteúdo para 20 questões, cara, é apertado, alguma coisa vai ficar de fora, ok? Acredito eu que ainda que a banca coloque, por exemplo, uma questão de cada tema, ainda assim vai ficar coisa de fora, entende? Então, novamente, a ideia aqui é revisar uma parte de conteúdo com você. Se você puder complementar essa revisão depois, poxa, eu vi que não caiu nenhuma questão de Lei Maria da Penha, deixa eu dar uma revisada na Lei Maria da Penha. Mas já dando um spoiler que tem questão da Lei Maria da Penha. Enfim, então se você puder complementar, você vai chegar aí para a prova com essa revisão 10 de 10, beleza? Bom, sem mais delongas, né? Já falei demais. Vamos lá para a primeira questão. Segundo a Lei Federal número 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Guarda Municipal é subordinada ao: alternativa A, chefe do Executivo Municipal; B, comandante regional da Polícia Militar; C, delegado-geral da Polícia Civil; ou D, comandante da Guarda Nacional. Então, questões aí padrão da banca, tá, galera? Eu busquei todas as questões que sejam da banca para que fique o mais próximo possível do que vocês vão encontrar no domingo. Primeira questão, gabarito letra A, tá? É o chefe do Executivo Municipal, o nosso querido prefeito. Então, quando eu falo
subordinação, aqui é bem tranquilinho eu revisar o artigo 6º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que diz que o município pode criar, por lei, sua guarda municipal, e mais especificamente o parágrafo único que diz que a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Então, para quem quiser revisar, artigo 6º, parágrafo único, eu elimino o comandante regional da Polícia Militar. Pô, Polícia Militar não tem nada a ver. Polícia Civil, nada a ver. Comandante da Guarda Nacional, aí viajaram demais. Gabarito, letra A. O subordinado é o prefeito, o chefe do Executivo Municipal. Beleza? É assim que vai funcionar a nossa revisão. Se você errou a questão, já anota aí o artigo, dá uma lida depois da hora que terminar. Se você acertou, já vai contabilizando seus acertos aí, beleza? Bora lá, questão 2. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera-se criança e adolescente respectivamente. Alternativa A, pessoa até 7 anos de idade e aquela entre 7 e 14 anos. B, a pessoa até 12 anos de idade e aquela entre 12 e 18 anos. C, a pessoa até 10 anos de idade e aquela entre 10 e 17 anos. D, a pessoa até 8 anos de idade e aquela entre 8 e 16 anos. Às vezes a gente fala assim, nossa, questão dessa, né, de novo e etc. Galera, essa questão ela é muito batida, mas justamente porque ela cai demais, ela aparece demais nas provas, essa questão das disposições preliminares do ECA, a questão da idade, tá? Então, gabarito na tela, letra B. Criança é aquela até 12 anos de idade e adolescente é aquela entre 12 e 18. Aí você pode falar assim, mas no ECA tá falando 12 anos de idade incompletos. Galera, se eu tô falando até 12 anos e depois entre 12 e 18, você já parte do princípio que aqui são 12 anos incompletos. Beleza? Sem segredo. Então, criança até 12 anos, adolescente, de 12 a 18. Não tem nada a ver com 7 anos, 10, muito menos 8, ok? Você vai gravar esses dois números, 12 e 18. São os únicos números que você vai trabalhar aqui para definir criança e adolescente. Questãozinha, mamão com açúcar, beleza? Questão 3. Vamos lá. São consideradas ações de violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a Lei 11.340 de 2006. Isso aqui vocês ignorem, tá? Alternativa A. Homicídio, agressão física, abuso sexual ou falta de prestação social básica ou especial dirigida às mulheres. B. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. C. Violência física, sexual ou psicológica sem identificação e prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. D. Qualquer tipo de violência física e sexual e o não pagamento de pensão alimentícia, visando ao empobrecimento e à desconstrução de vínculos familiares e comunitários. Questão muito simples, tá? Tá te pedindo aí a definição do que seriam ações de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha. Galera, gabarito letra B. Eu vou chamar de violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento, seja ele físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Laura, eu não lembro disso. Não tem problema. Artigo 5º da Lei Maria da Penha, eu te ajudo a relembrar, que diz o seguinte: para efeitos dessa lei, configura violência doméstica, qualquer ação ou omissão, e aí vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Lembrando que aqui a gente tem os conceitos de unidade doméstica, de família, relação íntima de afeto, são aí as 3 situações em que eu vou ter aí uma violência doméstica, ok? Então, questãozinha conceitual, tá? Bem tranquila em relação ao contexto trabalhado na Lei Maria da Penha. Questão 4, essa aqui inédita, tá? Lei Municipal. São princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal de Valparaíso. E tem 1, patrulhamento ostensivo. 2, compromisso com a evolução social da comunidade. 3, uso progressivo da força. É correto o que se afirma? Alternativa A, 1 e 2 apenas. B, 1 e 3 apenas. C, 2 e 3 apenas. D, 1, 2 e 3. Galera,
Se vocês observarem o conteúdo programático, se não me falha a memória, nós temos 3 leis municipais que podem ser cobradas na prova, inclusive, se você é nosso aluno, você sabe que tem a aula já completa dessas leis específicas, trabalhada e bisurada com vocês. Então, eu fiz uma questão aqui inédita para trabalhar esse tema, tá? Pode ser que apareça mais de uma questão, pode ser que não apareça, mas via das dúvidas, bora lá. Aqui nesse caso, galera, o gabarito é a letra C, 2 e 3 apenas. Quando eu olho a legislação municipal, eu não tenho patrulhamento ostensivo, mas sim preventivo. Beleza? Então, a 1 eu já sei que está incorreta. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força estão previstos lá na lei municipal. Então, portanto, o gabarito só podia ser a letra C. É correto que se afirma na 2 e na 3 apenas. Todas as outras alternativas que tem a afirmativa 1, eu elimino, porque eu sei que não é patrulhamento ostensivo, mas sim patrulhamento preventivo. Beleza? Questão 5. No título 2 da Constituição Federal do Brasil, Direitos e Garantias Fundamentais, são estabelecidos os tipos de penas permitidas no país, como as: alternativa A, penas de caráter perpétuo; B, penas de trabalho forçado; C, penas de banimento do país; ou letra D, penas de restrição da liberdade. Questão interessantíssima, porque ela trabalha ao inverso, né, do que está sendo cobrado na Constituição. Perceba, gabarito letra D. O que é permitido no país são as penas de restrição de liberdade. Então, eu vou falar da reclusão, da detenção, por exemplo. Todas essas daqui, nos termos do artigo 5º da Constituição, são vedadas. É proibido penas de caráter perpétuo, proibido trabalho forçado, proibido pena de banimento. Então, olha que interessante. A banca, né? Ela tá te perguntando qual que é permitida para testar os seus conhecimentos. Se você sabe o inciso do artigo 5º que traz quais não são permitidas, quais são proibidas, tá? E nesse caso aqui, as alternativas A, B e C. Caráter perpétuo, trabalho forçado e banimento do país não são permitidas. Artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Questão 6. Galera, dica de estudo, tá? Vai resolvendo as questões. Se você perceber que você errou ou ficou em dúvida, pausa o vídeo, já abre seu material, já dá uma revisada. Você vai ver que o estudo vai ficar muito mais fluido, beleza? Vamos lá, questão 6, entrando agora no tópico de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 inaugura o movimento de internacionalização desses direitos como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo, movimento marcado pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi, alternativa A, instituída no Brasil após a Segunda Guerra Mundial e visa traçar parâmetros mínimos de atuação política estatal no que concerne ao tratamento dos direitos humanos, seja no plano normativo interno, seja no âmbito da execução de políticas públicas. B, instituída em 1948 e é considerada instrumento de alcance regional destinado à internacionalização dos direitos humanos nos continentes europeu, americano e africano. C, instituída em 1948 no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos, e traz como premissa básica o reconhecimento da dignidade do ser humano, a igualdade de direitos considerados inalienáveis, como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. D, instituída após a Segunda Grande Guerra e surge como como marco maior do processo de reconstrução dos direitos humanos, estabelecendo a ideia de que a proteção não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, à competência exclusiva ou à jurisdição doméstica, por se tratar de tema de interesse internacional. Na minha opinião, questão excelente para trabalhar direitos humanos, que é um tópico que essa banca gosta bastante. Então, não vou cravar aqui que pela quantidade de questões, vai ter 5 questões de direitos humanos? Acho que não. Mas a banca gosta bastante de trabalhar essa parte de direitos humanos e não fiquem atentos. E aqui com uma questão, novamente, não tão letra da lei, a alternativa A tem até um fundinho ali de doutrina,
mas é uma questão simples de trabalhar, como vocês vão ver agora na correção. Olha só, gabarito letra D. Quando eu falo da DUD, nossa querida DUD, ó, Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi instituída após a Segunda Guerra e surge como um marco do processo de reconstrução de direitos humanos. Lembra que a sociedade tinha passado pelo que particularmente eu acho que foi o seu pior período enquanto humanidade, e aí a Declaração Universal de Direitos Humanos vem no sentido de, olha, isso que nós acabamos de passar com a Segunda Guerra, nós não podemos passar mais. Nós temos que estabelecer limites, tá? Nós temos que estabelecer requisitos mínimos, questões básicas que têm que ser respeitadas a todo custo. E é desse desejo que nascem os direitos humanos, especificamente em relação à Declaração Universal. Quais que são os erros aqui? Instituída no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, incorreta, inclusive quando eu falo, seja no plano normativo interno, seja no âmbito da execução de políticas públicas. Também está incorreto, tá? Então, muito cuidado. Instituída no Brasil, a Declaração Universal de Direitos Humanos não foi instituída no Brasil e também não vai abarcar necessariamente a questão da execução das políticas públicas dessa maneira, ok? Letra B, instituída em 1948 e é considerado instrumento de alcance regional. Cara, se eu estou falando de internacionalização, não tem alcance regional, mas sim global. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vale só para essa determinada região. Não, tem alcance global, vale para todos. E, por fim, o erro da letra C, instituída em 1948 no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos. Gente, no âmbito das Nações Unidas, ok? E não somente da Organização dos Estados Americanos. Portanto, gabarito só podia ser a letra D, ok? Questão 7. De acordo com a Convenção Internacional, os Estados-parte adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher. Alternativa A. Nos assuntos relativos à vida pública e ao trabalho, restando ao livre interesse da família a ordem privada sem intervenção estatal. B. Nos interesses relativos ao casamento e às relações familiares, com base na igualdade entre homens e mulheres. C. Nos assuntos relativos aos casamentos e esponsais com crianças, quando permitidos pela legislação nacional. E, por fim, letra D. Nos interesses relativos ao trabalho e à família, dispensadas as inscrições nupciais em registro oficial. Galera, um tópico que talvez a gente não vê com tanta frequência, que é essa convenção internacional contra a discriminação, para a eliminação da discriminação contra a mulher e etc. É uma convenção que a gente não vê tanto nas provas, mas volto naquilo que eu falei. É uma banca que gosta de direitos humanos, então pode ser que apareça. Eu coloquei aqui para dar uma revisada, porque eu tenho certeza que tem gente que vai olhar e falar, meu Deus, eu nunca nem li isso. Então dá tempo ainda de você dar uma lida tranquilo e garantir um pontinho na prova. Dito isso, letra da lei, tá? Gabarito, letra B. Olha só, aqui eu trago para vocês o artigo 16, vou até anotar aqui para quem quiser revisar, item 1 dessa convenção que diz o seguinte: os Estados partes adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares e, em particular, com base na igualdade entre homens e mulheres, assegurarão, por exemplo, a linha A, o mesmo direito de contrair matrimônio, B, o mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de contrair matrimônio somente com livre e pleno convencimento, C, os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento, dentre outros, tá? Então, aqui, eu não vou necessariamente adotar medidas em relação à vida pública e ao trabalho, certo? Aos casamentos e esponsais com crianças. Galera, isso aqui, inclusive, viola os direitos humanos, tá? Então, obviamente, não estar aí na convenção. E, por fim, também nos interesses relativos ao trabalho. De novo, eu não estou preocupado com o trabalho. Aqui eu estou olhando especificamente nesse artigo a questão do casamento e das relações familiares. E por que esse foco? Porque se vocês observarem, infelizmente, é no casamento ou nas relações familiares que as mulheres ainda são mais discriminadas. Nós precisamos vencer, por exemplo, a discriminação no mercado de trabalho? Claro, nas questões profissionais
Claro, mas sem deixar de lado essa parte de vida familiar, de relacionamento. A gente vê, por exemplo, um índice, quando a gente vai acompanhar um índice de violência doméstica, geralmente está relacionado a quem? Cônjuges, irmão, pai. Então, nesse âmbito que a gente vai olhar aqui na questão. Tranquilo? Então, se você ainda não, cara, nem faça a menor ideia do que diz essa convenção, por favor, tira um tempinho, dá uma lida, porque vai que aparece uma questão na prova. Beleza? Questão 8. Mais uma de direitos humanos. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas, de 1984, é resultado do esforço para garantir que ninguém será sujeito à tortura ou à pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante promovido por pessoas no exercício de funções públicas. Esse documento define que o termo tortura compreende todo. Alternativa A. Sofrimento infligido intencionalmente a uma pessoa a fim de obter informações ou confissões. B. Ato intencional que cause lesão corporal em um cidadão detido por suspeita de cometimento de crime. C. Ato que cause sofrimento mental, intimidação ou coação a uma pessoa suspeita de cometimento de crime. Ou letra D. Sofrimento físico ou mental ocasionado pelo cumprimento de qualquer tipo de sanção. Aqui aquelas questões difíceis, porque todas parecem estar certas, tá? Mas a ideia é justamente essa, revisar com vocês o conceito de tortura aqui para a convenção. E o gabarito correto é a letra A, tá? Eu vou considerar como tortura todo sofrimento infligido intencionalmente a uma pessoa a fim de obter informações ou confissões. Cuidado, eu não restringo, eu não vou limitar a tortura àqueles que cometeram crimes ou estão sendo investigados. Então, eu já elimino a letra B, que fala que é em um cidadão detido por suspeita de cometimento de crime. Pode ser em qualquer cidadão. Novamente, a letra C, que fala pessoa suspeita de cometimento de crime. Não necessariamente precisa estar atrelado. Eu posso torturar, por exemplo, a mãe de alguém que eu acho que cometeu um crime em troca de informações, em busca de informações. Certo? Gabarito aqui, galera, nos termos da lei, tá? Artigo 1º, comecinho. Você nem tá aquecendo, nem aqueceu ainda e já tem a resposta. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira informações ou confissões. Cuidado, aqui eu não estou falando de um sofrimento que foi ocasionado pelo cumprimento de qualquer tipo de sanção. Aqui eu estou em busca especificamente de informações, confissões. Ok? Bora lá, questão 9. A Constituição Federal de 1988 elenca, nos primeiros 4 artigos do seu texto, os princípios fundamentais da ordem constitucional. Assim, nos termos do artigo 3º, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Alternativa A. Buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina para o progresso regional. B. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. C. Assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E D. Promover a cooperação entre os povos e igualdade entre os estados para o progresso da humanidade. Galera, revisando aqui o artigo 3º, letra da lei, que trata dos objetivos da República Federativa do Brasil. Lembrando, objetivos, tudo aquilo que eu quero alcançar, mas ainda não alcancei. Então, se atentem para os verbos no infinitivo. Dito isso, gabarito aqui, letra B. Um desses objetivos justamente é o de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º, inciso 3º também, se não me falha a memória. Quais são os outros objetivos? Só para a gente revisar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. O erradicar a pobreza, que nós já vimos. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, buscar a integração econômica não está previsto. Assegurar o livre exercício de cultos religiosos, isso aqui a gente vai encontrar lá no artigo 5º, enquanto direito fundamental, mas não é um objetivo.
e também não é promover a cooperação entre os povos, ok? Artigo 3º, dei uma revisada nesses tópicos, tá? Dos princípios fundamentais, artigos 1º ao 4º, cai bastante. Questão 10, vamos lá. A Lei número 13.869 de 2019 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Tais crimes são de ação penal. Alternativa A, privativa do ofendido por meio de queixa-crime. B, pública incondicionada por meio de denúncia. C, privada subsidiária a qualquer tempo. Ou D, pública condicionada à representação. Galera, aqui, letra da lei, novamente, revisando aí a lei de abuso de autoridade. Gabarito letra B, tá? Pública incondicionada. Incondicionada. Eles ainda colocaram aqui, ó, por meio de denúncia, mas quer dizer pública incondicionada. Você não precisa de representação, ok? Artigo 3º da lei de abuso de autoridade. Não é ação penal privativa, não é subsidiária a qualquer tempo, cuidado, ó, a qualquer tempo, é aqui que torna incorreto, e também não é pública condicionada à representação, é incondicionada, não depende de representação, basta a denúncia, que nós já teremos a persecução penal. Então, artigo 3º, começozinho da lei de abuso de autoridade, costuma aparecer bastante nas provas. Vamos lá, questão 11, quero só ver como está o desempenho de vocês. Olha só, a questão 11 agora, entrando no tópico, no grande tema, direito administrativo, hein? Vamos lá. A hierarquia definida em uma entidade, com liberdade de ação para edição de atos normativos, é estabelecida por um poder da administração pública. Que nome é dado a esse poder? Alternativa A, poder regulamentar. B, disciplinar. C, hierárquico. Ou D, poder de polícia. Galera, gabarito na tela, letra C. Isso aqui é um caso de poder hierárquico. Perceba, eu já vou eliminar poder disciplinar, porque poder disciplinar é a capacidade que a administração pública tem de punir os servidores que eventualmente aí não cumpram as regras ou que cometam uma infração administrativa. Poder de polícia também eu elimino, porque aqui é quando eu trato de uma restrição da liberdade individual em detrimento do interesse público. Certo? Então, gabarito aqui, ó, letra C. Trata-se do poder hierárquico, a capacidade de editar aí atos normativos, beleza? Bora lá, sem desanimar. Questão 12. É ato que enseja a perda do cargo do servidor público estável. Alternativa A, a ausência de 2 dias em serviço público. B, a vontade imediata e exclusiva do superior hierárquico. C, o processo judicial transitado em julgado. Ou D, o processo administrativo dispensada, a ampla defesa. Galera, aqui uma questãozinha para a gente revisar. O tema agentes públicos, tá? Que está previsto no edital de vocês, inclusive em relação à lei específica. Dito isso, gabarito na tela em 3, 2, 1, letra C, tá? Processo judicial transitado em julgado. Se eu falo servidor público estável, portanto, ele já adquiriu estabilidade. E para perder a estabilidade não é fácil. Não é qualquer motivo que faz um servidor público perder o seu cargo já sendo estável. Então, quando eu vejo a ausência de 2 dias, gente, isso aqui não significa nada. Você acha que uma simples falta, 2 dias, às vezes alguma coisa que aconteceu, que a pessoa não conseguiu ali comprovar, já vai ensejar a perda do cargo? Claro que não. Da mesma forma que quando eu falo a vontade imediata e exclusiva do superior, o gostoso do serviço público é justamente isso. Tem que ter motivo. Não dá para olhar e falar, não vou com a tua cara, então vou te mandar embora como se fosse no privado. Não. Aqui tem que seguir uma série de ritos. E por que essa série de ritos? Por conta da estabilidade, que é uma certa proteção, é uma garantia e um direito que o servidor... Para finalizar a letra D, tem só um detalhinho que torna essa alternativa incorreta.
Porque ela fala o processo administrativo dispensada a ampla defesa. E eu até posso ter um servidor público estável perdendo o cargo por meio de processo administrativo, em que seja garantida a ampla defesa e não dispensada. O servidor tem que ter o direito, a possibilidade de se defender. Ó, tudo bem, eu vou perder o cargo porque vocês estão me acusando de infração administrativa disciplinar, mas eu tenho que pelo menos ter o direito de me defender. Ok? Portanto, gabarito só podia ser a letra C, processo judicial e detalhe, tá? Transitado em julgado, ou seja, sem possibilidade, isso é um I, isso é um D, de recurso. Eu juro que eu vou melhorar minha letra, galera. Questão 13, vamos lá, ó, presta atenção. Leia o caso a seguir. O agente público J foi condenado por beneficiar um amigo em um concurso público realizado pelo município C, ao dar acesso a informações privilegiadas de que tinha conhecimento em virtude do seu cargo. Nessa situação hipotética, J praticou: alternativa A, ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública. B, ato de improbidade que causou prejuízo ao erário em virtude da anulação do concurso. C, ato de improbidade que importou em enriquecimento ilícito do terceiro beneficiado. E, por fim, ato de improbidade administrativa de natureza civil acrescido de efeitos criminais. Nem preciso dar um spoiler para vocês que nós estamos revisando a lei de improbidade administrativa, que é uma das minhas apostas particulares, tá? Acredito que ela tem a possibilidade alta de aparecer na prova de vocês. Dito isso, galera, gabarito letra A, tá? Trata-se de um ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública. Vamos revisar, para não passar aperto. Olha só o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, com intenção, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 5º, frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Portanto, galera, aqui no artigo 11, inciso 5º, é justamente a narrativa da questão. Foi condenado porque ele beneficiou um amigo em concurso público ao dar acesso a informações privilegiadas. Então, não causou prejuízo ao erário, não importou o enriquecimento ilícito, porque eu nem sei se ele recebeu para isso, muito menos ato de improbidade administrativa de natureza civil, isso aqui esquece, tá? Perceba que aqui eu estou violando um princípio. Qual que é o princípio? De honestidade, de imparcialidade. Então, quando você está prestando um concurso público, você parte do princípio que todos têm a mesma chance. Quando um agente público beneficia o seu amigo, dando acesso a informações privilegiadas, ele está violando o princípio justamente de honestidade, de legalidade e imparcialidade. Não é imparcial. Não é imparcial, perdão. Pelo contrário, ele está beneficiando, ele está ajudando por meio da sua conduta que alguém tenha chances maiores do que outro. Ok? Muito cuidado aqui com essas questões que te contam uma historinha e pede para você identificar qual tipo de ato de improbidade administrativa é. Ok? Questão 14. Com base na Constituição Federal de 1988, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: alternativa A, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. B, Seguridade Social. C, Trânsito e Transporte. Ou letra D, Águas, Energia, Informática, Telecomunicações e Radiodifusão. Então aqui eu estou perguntando qual que é uma competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Galera, aqui, se eu falei competência concorrente, artigo 24, deu branco, da Constituição Federal. Gabarito, letra A, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, é uma competência concorrente. Vou até ler aqui para a gente revisar o artigo 24, inciso 12. Anota aí do lado.
Agora, vamos ver os erros das outras. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, trânsito e transporte, seguridade social são competências privativas da União. Privativas da União, no seu artigo 22. Eu vou deixar os incisos aqui para quem quiser revisar. Águas, energia e informática, inciso 4º. Trânsito e transporte, inciso 11. E seguridade social, inciso 23, tá? Então, aqui, competência privativa da União, e a banca queria que você localizasse aquela que é uma competência concorrente. Gente, aqui não tem muito o que inventar, não tem para onde correr. São questões extremamente teóricas mesmo, de letra da lei, que você tem que saber quais são as competências de cada ente federativo, beleza? Questão 15. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se. Alternativa A, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, B, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. C, ao exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Ou D, ao exercício das funções de polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Galera, revisão do artigo 144 da Constituição, que vai falar da segurança pública. Gabarito letra C. Falei da Polícia Federal, eu estou falando de, dentre outras, tá? Do exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Olha só, quando eu falo aqui em tanto o patrulhamento ostensivo das rodovias federais quanto das ferrovias federais, eu vou falar numa competência da PRF. E aqui na letra D, ouviu esse termo ostensiva, e aí depois preservação da ordem pública, eu já sei que é uma competência da Polícia Militar. Tranquilo? Artigo 144 aí devidamente revisado. Óbvio, deem uma lida no parágrafo 8º, questão da Guarda Municipal. Os municípios poderão, não é deverão, constituir sua Guarda Municipal. Beleza? Questão 16. Vamos entrar agora no tópico processo penal e penal. Segundo o CAPES, 2005, a ilicitude define-se pela contrariedade da norma ao ordenamento jurídico. O Código Penal prevê como causa que exclui a ilicitude, alternativa A coação irresistível, B, o estrito cumprimento do dever legal. C, a inimputabilidade. D, o perdão judicial nos casos previstos em lei. Em outras palavras, eu estou te cobrando o tópico excludentes de ilicitude. Dito isso, gabarito letra B, o estrito cumprimento do dever legal é uma das excludentes do artigo 23. Galera, aqui não tem segredo. Não há crime, artigo 23, quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Muito cuidado. A coação irresistível, da letra A, exclui a culpabilidade e não a ilicitude. Da mesma forma, a inimputabilidade, da letra C, também exclui a culpabilidade. E, por fim, a letra D, que trata do perdão, exclui a punibilidade. É fato típico, é ilícito, mas eu fui perdoado, então eu vou excluir a punibilidade. Eu não terei uma punição nesse sentido. Beleza? Mas excludentes de ilicitude são as do artigo 23, dentre elas a letra B, estrito cumprimento do dever legal. Questão 17, essa daqui é muito boa, olha só. No âmbito da teoria do crime, a imputabilidade é definida como a capacidade de a pessoa entender que o fato é ilícito e de agir de acordo com esse entendimento. Conceito aí Delmanto, 2016. Nos termos do Código Penal vigente, considera-se inimputável o agente que, alternativa A, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento. B, em razão da embriaguez, voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. C, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por fim, letra D, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Achei essa questão muito boa mesmo para revisar a questão da inimputabilidade. Galera, gabarito letra A, eu vou chamar de inimputável nos termos do artigo 26 do Código Penal, aquele que por doença mental, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz. Ele não tinha um fiozinho de capacidade. Ele não conseguia de forma alguma entender o caráter ilícito do fato. Agora, a letra B, que traz a questão da embriaguez, né, voluntária ou culposa, será definida no artigo 28 do Código Penal. Mas não exclui a imputabilidade. Então, eu não vou chamar esse indivíduo de inimputável em razão da embriaguez dele, seja voluntária ou culposa. Certo? Artigo 28. Da mesma forma que a letra C, que traz embriaguez, mas agora proveniente de caso fortuito ou força maior, eu tenho aqui uma redução, uma possibilidade de redução da pena, anota aí, de 1/3 a 2/3, artigo 28, parágrafo 2º, mas não vou chamar de inimputável, eu vou ter uma hipótese de redução de pena, da mesma forma que eu também vou ter uma hipótese de redução de pena de 1 a 2/3, nos termos do artigo 26, na hipótese de virtude de perturbação da saúde mental, mas inimputabilidade mesmo é a da alternativa A, nos termos do Código Penal. Beleza? Questão conceitual, tem que ficar atento. Bora lá. Questão 18. Leia o caso a seguir. Atendendo ao pedido de um vizinho, uma senhora permitiu que durante o período de estiagem, o gado deles se alimentasse de um pasto seu que se encontrava em desuso. Ocorre que após a engorda dos animais em sua propriedade, ela recusou-se a devolvê-los ao proprietário. No caso, a mulher praticou o crime de alternativa A, furto, pois ela subtraiu para si, sem o consentimento do proprietário, a posse dos animais que entraram em sua propriedade. B, roubo, uma vez que empregou de violência ou de grave ameaça para reter a posse dos animais do vizinho. D, apropriação indébita, pois inicialmente demonstrou não ter a intenção de se apossar dos animais e posteriormente recusou devolvê-los ao proprietário. E por fim, receptação, dado que a senhora adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, bens que sabe serem produtos de crime. Galera, questões dos crimes contra o patrimônio, tá? Que está previsto aí no edital de vocês. Gabarito letra C. Isso é um caso de apropriação indébita. Perceba, ela permitiu que durante o período de estiagem, o gado alimentasse de um pasto seu que se encontrava em desuso. Então, aqui eu tenho a posse. Olha o que diz o artigo 168, que trata da apropriação indébita. Ele diz o seguinte, ó, apropriar-se de coisa alheia a móvel de que tem a posse ou a detenção. Eu tenho uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, perceba que nesse caso ela tinha a posse, porque ela atendeu a um pedido do vizinho. E aí, quando ela fala, não, eu não vou devolver, eu quero ficar com o gado para mim, eu me recuso a te devolver, isso aqui, ó, recusar a devolver algo que você tem a posse, significa apropriar-se. Perceba que não é um caso de furto, porque não tem subtração. Não estou falando que ela entrou lá no pasto do vizinho, abriu a cerca na calada da noite e furtou o gado. Não. Também não é roubo,
Porque eu não tenho violência ou grave ameaça em momento algum aqui. E por fim, não é receptação, porque como que eu estou afirmando que essa senhora sabe ser em produto de crime? Aonde na questão está falando que esse gado é roubado? Não é, né? No máximo, ele foi apropriado por essa senhora. Mas eu já poderia eliminar ali a receptação logo de cara. Ok? Então, a banca gosta de perguntinhas assim, ó, olha esse probleminha aqui, e aí ela pede para você conceituar. Questão 19. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob a sua posse ou que seja de sua propriedade constitui. Alternativa A, crime de porte ilegal de arma de fogo. B, contravenção penal de posse de arma de fogo. C, crime de omissão de cautela. Ou D, comércio ilegal de arma de fogo. Galera, gabarito letra D, crime de omissão de cautela. Se você já está falando que você não tomou as cautelas necessárias para impedir que um menor ou uma pessoa deficiente chegasse até essa arma, você está incorrendo no crime do artigo 13, que é justamente deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma. Eu tenho uma pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Não é porte legal. Às vezes você tem o porte legal daquela arma, ela está com você por alguma razão. O crime é você não observar e deixar essa arma chegar até o menor. Não é uma contravenção penal de posse e nem o crime de comércio. Você não está vendendo, não está tendo comércio aqui. Você só não tomou o devido cuidado, portanto, omissão de cautela. E bora lá para fechar a questão 20 com uma questão de Código de Trânsito. Nas vias rurais, classificadas como rodovias de pista simples, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida será de alternativa A, 110 km para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. B, 100 km para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. C, 90 km para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Ou letra D, 80 km para ônibus e micro-ônibus. Galera, a letra da lei aqui, gabarito letra B, tá? Artigo 61, que diz o seguinte, só para a gente revisar e fechar aqui, ó. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, isso segundo, nas vias rurais, em rodovias de pista simples, 100 km por hora. Então, não é 110, não é 90, e não estou olhando aqui para a velocidade de ônibus e micro-ônibus, tá? 100 km por hora para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Beleza, galera? 20 questõezinhas entregues é ótimo, né? Entregues aí de conhecimentos específicos. Espero que vocês tenham conseguido revisar uma parte satisfatória do conteúdo. Lembrando, a gente fica com muita dificuldade de elaborar essas questões, porque, obviamente, a gente sabe que tem assuntos de fora, mas é aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. Se eu, selecionando as questões, tiver essa dificuldade, você pode ter certeza que o teu examinador também vai ter na hora de distribuir as questões. Sugestão agora, os temas que ficaram de fora, façam questões, então abre aí a tua plataforma, abre os nossos canais do Telegram, se você for nosso aluno, com as nossas questões, testa aí, faz mais exercícios específicos dos conteúdos que não foram trabalhados, para você chegar aí tinindo na prova. Dito isso, eu desejo a todos uma boa prova, né? Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham aí calma, tranquilidade para fazer a prova. É óbvio que a gente torce pela aprovação e pelo sucesso de todos vocês, mas não coloquem um peso nos ombros de vocês que não é necessário. Então, se essa for a prova de vocês, ótimo, a gente vai ficar muito feliz e vai estar aqui para aplaudir, mas se não for, não se desespera, você terá outras oportunidades, você está no caminho e a tua aprovação vai chegar. Certo? Não se esqueçam depois de mandar mensagem para a gente, se possível, após a prova, com as questões, para que a gente possa fazer a correção e até, eventualmente, se tiver alguma questão ali que seja passível de recurso, a gente já comenta isso com vocês e já entrega essas questões aí para vocês. Maravilha? Boa prova, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!